Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com os principais destaques desta última sexta-feira de agosto, dia 26. Então vamos começar essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Estados Unidos precisam suspender relações com o Brasil em caso de golpe, diz Bernie Sanders à Folha. Senador vai apresentar projeto em prol da democracia no país e rejeita a ação como partidária. E agora o Estadão. Varíola dos macacos. Anvisa aprova a liberação de vacina e de remédio contra a doença. Imunizante liberado a pedido do Ministério da Saúde é destinado a adultos a partir de 18 anos. A pasta já havia dito que vai priorizar profissionais da saúde em um primeiro momento. O Globo. A arrecadação do governo federal atinge 202 bilhões e meio de reais em julho. Melhor resultado para o mês desde o ano 2000. Nos 7 primeiros meses do ano, o governo arrecadou 1 trilhão e 292 bilhões de reais. Aumento real de 10,44% em relação ao mesmo período do ano passado. E no valor econômico, Califórnia aprova a proibição de venda de carros movidos a gasolina a partir de 2035. Novas regras estabelecem limites anuais para a parcela de veículos com emissão zero que as montadoras devem vender no estado a cada ano, começando em 35% em 2026. E puxando essa questão de combustível, a Petrobras anunciou hoje a queda no preço do querosene de aviação. A redução será de 10,4% e passará a valer a partir do dia 1º de setembro. Esta é a segunda diminuição seguida nos preços do querosene de aviação em agosto. No início do mês, a Petrobras já havia anunciado uma redução de 2,6%. Agora, a petroleira vai baixar o custo do combustível em 10,4% para a venda para as distribuidoras. O novo valor passa a vigorar em 1º de setembro. E em nota, a Petrobras afirmou que os ajustes nos preços são mensais e definidos por uma fórmula estipulada em contrato firmado com as distribuidoras. E a conta busca um equilíbrio entre o mercado internacional, as variações do valor do produto e a taxa de câmbio. Com isso, os resultados podem oscilar para cima ou para baixo. O querosene de aviação é um dos componentes que afetam diretamente o preço final da passagem aérea. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o combustível representa algo em torno de 30% a 35% dos custos das companhias. E a queda no preço tende a impactar o valor das passagens. E falando em viagens, um piloto belga-britânico de 17 anos bateu recorde ao ser o mais jovem a dar uma volta ao mundo em um voo solo. 5 meses e um dia depois de decolar da Bulgária em março, Rutherford voltou ao pequeno aeroporto perto da cidade de Radomir, a 1 hora da capital Sofia, para consolidar seu recorde. O voo percorreu 54 mil quilômetros em 221 horas no ar, passando por 30 países. Mas para chegar ao feito, o jovem passou por adversidades, como temperaturas de até 48 graus, autorizações demoradas para poder voar e até mesmo falta de comida quando seu suplemento alimentar ficou encharcado de combustível. Mesmo antes de Rutherford começar a expedição em março, seus preparativos foram interrompidos pela invasão russa da Ucrânia, o que fez o piloto recalcular a rota e, em vez de sobrevoar a Rússia, desviando para o sul através do Paquistão, Índia, Coreia do Sul e Japão, voando por 10 horas sobre o Oceano Pacífico para chegar aos Estados Unidos. Vestido com um traje de aviador e um boné azul, o piloto disse que a viagem mostra que os jovens podem fazer a diferença. Basta seguirem seus próprios sonhos. A façanha de Mac Rutherford foi reconhecida pelo grupo Guinness World Records, com um certificado confirmando que ele havia batido o recorde, que antes era de um rapaz britânico de 18 anos. E olha só, Brasil e Argentina são os times mais cogitados ao título da Copa do Mundo do Catar. E o favoritismo dos nossos hermanos tem se concretizado na busca por ingressos. Os jogos da fase de grupos da seleção argentina são os mais procurados pelos torcedores. Em uma entrevista à Agência de Notícias Nacional do Catar, a QNA, o diretor do comitê organizador do Mundial, Nasser Al-Khater, disse que o jogo entre a Argentina e México, no dia 26 de novembro, é o mais solicitado.
seguido pelo duelo da Albiceleste contra a Arábia Saudita, 4 dias antes, na estreia dos argentinos na competição. No total, 2,45 milhões de ingressos foram vendidos para a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, anunciou a FIFA na semana passada. Catar, o país sede, Estados Unidos, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes Unidos, França, Argentina, Brasil e Alemanha lideram as vendas de entradas por país de residência, segundo a entidade máxima do futebol. O número de ingressos disponíveis é de 3 milhões, dos quais 1/3 estão reservados para patrocinadores e colaboradores. A FIFA deve anunciar no final de setembro as datas das fases de vendas de última hora. Se no futebol a expectativa é grande, na economia e na política, a vida dos argentinos não está fácil. A inflação está fora de controle e a pobreza chega a quase 40% da população. E ainda sobre futebol, bola em campo, ou melhor, em quadra, é a favorita de uma simpática senhora da Guatemala. Aos 57 anos, Dona Alma é goleira de um time de futsal do país. E o adversário que vai tentar marcar um gol, viu? A defesa dela impressiona. Não é à toa que ganhou o apelido de Vovó Voadora. Olha só. Desde que descobriu seu talento como goleira, a senhora esteve debaixo das 3 traves de vários clubes em competições profissionais e amadoras. Atualmente defende o gol da equipe Criox em uma liga feminina de futsal no seu município natal de El Tajá, no oeste da Guatemala. Eu me tirei bastante ao deporte, é verdade. Eu mergulhei de cabeça no esporte. Isso me ajudou a escapar de muitos fantasmas que vagavam pela minha cabeça. O futebol ajuda a espairecer muito a mente. Despejar bastante a mente. Alma, que ganha vida como vendedora de brinquedos no mercado local, afirma ter encontrado no futebol um refúgio diante das várias tragédias que enfrentou, como a morte precoce de seus 2 filhos. Em seu quarto, Alma guarda em uma mesa os troféus conquistados na carreira, a maioria deles como a goleira que menos sofreu gols. Ela é uma torcedora fiel do Comunicaciones, um dos times de futebol mais populares da Guatemala. O volante brasileiro Casemiro, que acabou de chegar ao Manchester United, pode estrear no próximo sábado pelo time inglês, que vai enfrentar o Southampton fora de casa. O time comandado por Erik ten Hag vai a Southampton enfrentar o time da cidade do sul da Inglaterra pela 4ª rodada do campeonato. O técnico holandês revelou em coletiva de imprensa que ele realizou todas as sessões de treinamento com a equipe depois de sessões individuais. Casemiro foi contratado por 60 milhões de libras, o equivalente a mais de 350 milhões de reais. Ele foi apresentado na segunda-feira, antes da vitória sobre o Liverpool, que aliviou a pressão das derrotas nas 2 primeiras rodadas da Premier League. A ausência do atacante francês Anthony Martial por problemas no tendão de Aquiles vai dar mais chances a Cristiano Ronaldo de iniciar a partida como titular. O português ficou no banco no último jogo. O Conselho de Justiça Federal liberou nesta semana cerca de 25 bilhões de reais para pagamentos de precatórios para mais de 196 mil beneficiários de um total de 115.392 processos. Os precatórios são dívidas da União ou de suas entidades, autarquias e fundações federais referente a ações judiciais acima de 60 salários mínimos, que o governo precisa pagar quando, depois de passadas todas as etapas do processo judicial, a Justiça confirma o ganho de causa para o autor, seja pessoa física ou jurídica. E a demanda por eventos no Brasil cresceu quase 300% em um ano, depois de uma grande queda por causa da Covid. A volta de shows, casamentos, aniversários e formaturas impulsionou a retomada do setor no segundo trimestre do ano. Depois de sofrer os efeitos da pandemia, o mercado de eventos registrou uma alta de 179% na procura por profissionais que atuam na área entre abril e junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. As bandas e cantores são os mais requisitados e a procura por shows ao vivo aumentou 276%. Os números fazem parte de um levantamento da plataforma de contratação de serviços Get Ninjas. Além da procura por músicos, a pesquisa ainda aponta para o crescimento da busca por serviços de buffet completo, que subiu 254%, e fotógrafos, que teve a demanda expandida em 166%, não só para eventos, mas também para sessões em estúdio. Os números coincidem com o cenário visto pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. A entidade notou um crescimento acentuado nas vendas
especialmente na comparação com o período pré-pandemia. Apesar disso, a Abrap ressalta que o aquecimento do setor ainda não resultou em recuperação dos lucros das empresas. Ele aponta que o cenário é positivo, mas ainda há obstáculos, já que muitos profissionais deixaram a área na pandemia e os serviços muitas vezes precisam ser terceirizados. E essa edição fica por aqui. Mais informações com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giacchetto. Um ótimo início de noite e fim de semana para você. Obrigada pela companhia. Tchau.